Boas-vindas a mais esta análise visual. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um material fascinante que fundamenta uma questão densa, mas absolutamente vital: a interseção entre ética e direitos humanos. E olha, não estamos falando de uma teoria distante, não. É literalmente a base estrutural de como a gente entende a mente, o cuidado e a dignidade humana. O objetivo aqui é desconstruir aquelas fundações que permitem atuar na promoção do bem-estar de um jeito seguro, responsável e com muita empatia em qualquer cenário possível. Certo, então vamos mergulhar nisso. Nosso roteiro hoje passa por 4 passos principais. 1. Ética e contexto histórico. 2. Os limites da pesquisa psicológica. 3. Os direitos humanos como praxis. E, por fim, o número 4, o código de ética. Chegamos então à nossa primeira sessão: ética e contexto histórico. Existe uma ética universal? Essa é daquelas perguntas gigantescas, monumentais mesmo, que tiram o sono de filósofos há séculos. A gente sempre fica na dúvida se o certo e o errado são regras cravadas na pedra desde o início dos tempos ou se são construções super flexíveis que vão se adaptando. A verdade é que quando se busca por respostas totalmente absolutas, a gente acaba falhando feio em captar a real complexidade da experiência humana. Mergulhar nessa pergunta é o primeiro passo para entender por que as regras das profissões focadas no cuidado precisam ser sempre debatidas e atualizadas, e não apenas aceitas passivamente como dogmas cegos. Sabe de uma coisa? A ética simplesmente não existe num vácuo isolado. Ela só faz sentido quando a gente olha para a reflexão humana dentro de um momento e de um contexto histórico muito específicos. As fronteiras éticas estão totalmente amarradas à sua época. Então, aquilo que era considerado super aceitável ou até louvável há um tempo atrás, muitas vezes hoje é visto como absolutamente impensável, sem chance. Isso acontece porque a nossa capacidade de reflexão vai se expandindo. Novas realidades sociopolíticas, novas descobertas sobre o sofrimento, tudo isso força a humanidade a recalibrar constantemente a própria bússola moral. A ética, no fim das contas, acompanha a marcha da história bem de perto. E o ponto crucial é o seguinte: se a ética é realmente uma reflexão profunda, ela só serve para alguma coisa se ganhar uma praxis, ou seja, transformar aquela teoria abstrata numa ação prática real. Pensa bem, uma reflexão filosófica brilhante, mas que fica trancada em livros acadêmicos ou só na mente de quem criou, é essencialmente inútil para a sociedade se não virar atitude concreta. A ética exige movimento. Ela tem que literalmente descer do plano das ideias e entrar nas relações complexas do nosso dia a dia, guiando comportamentos e criando regras rígidas de proteção no mundo real. Avançando, vamos para a seção 2, limites da pesquisa psicológica. O que nos leva direto para uma questão bem prática: como a gente aplica a ética na psicologia? Bom, quando a ciência vai estudar uma pedra ou um átomo, os dilemas são de um tipo bem específico. Agora, quando o objeto de estudo é a própria mente humana, com toda a sua imensa complexidade e profunda vulnerabilidade, aí as regras do jogo mudam drasticamente. Estudar o ser humano é investigar o espaço mais íntimo que existe. E sem fronteiras éticas claríssimas, a simples curiosidade científica pode virar, muito rápido, um instrumento de opressão e causar danos irreversíveis no processo. Para colocar isso em perspectiva, vamos olhar para o famoso experimento de aprisionamento de Stanford, de 1971. É um retrato visceral de como as coisas podem dar terrivelmente errado. Nesse estudo, voluntários saudáveis e bem parecidos foram divididos por sorteio entre prisioneiros e guardas em uma prisão de mentira no porão da universidade. A intenção? Observar o comportamento em confinamento. Mas o resultado foi assustador. Em questão de poucos dias, rolou um abuso de poder tão intenso por parte dos guardas e um sofrimento tão devastador dos prisioneiros, incluindo colapsos nervosos severos, que o estudo teve que ser interrompido à força bem antes do previsto. Fica escancarado como as dinâmicas de poder conseguem esmagar a identidade humana em tempo recorde se não houver limites éticos rigorosos intervindo. E aí vem aquele choque de realidade. Será que é válido abrir o cérebro de uma pessoa, manipular os neurônios, puramente para ver como isso altera o comportamento? Até onde a ciência pode realmente ir para desvendar os segredos da psique sem que isso se torne uma violação inaceitável? Às vezes, aquela sede enorme por descobertas inéditas acaba cegando os pesquisadores. Tratar um ser humano só como um meio por um fim científico ou como uma mera máquina biológica que pode ser desmontada atropela o respeito mais básico à vida. Os limites não estão ali para engessar a ciência, de jeito nenhum. Eles existem justamente para garantir que ela sirva à humanidade e jamais o oposto. Vamos então para a seção 3, direitos humanos como praxis. Saindo um pouco desses atalhos mais sombrios da história, a gente encontra um alento necessário aqui.
É o entendimento de que existem necessidades fundamentais para que qualquer ser humano consiga viver com dignidade e se desenvolver plenamente. Olha, as atrocidades que a gente já viu deixaram uma coisa bem inegável. A necessidade por dignidade não é um luxo opcional. Elementos vitais, como autonomia, segurança física e psicológica, são o mínimo do mínimo para uma existência saudável. E proteger tudo isso exige um esforço gigante, contínuo e altamente intencional de todas as instituições. E é exatamente por causa de todo esse passado turbulento que a Declaração dos Direitos Humanos representa um marco tão estrondoso. Ela passa longe de ser apenas um documento jurídico chato. É uma construção histórica gigantesca, um grande muro de proteção erguido a muitas mãos após os períodos mais sombrios do século XX. A humanidade se juntou para criar uma barreira moral de consenso. O objetivo principal aqui é bloquear definitivamente qualquer ambição científica ou política que tente prejudicar a segurança de alguém. É a ética, na sua forma mais global, virando prática de verdade. E é por isso que a prática na psicologia é 100% fundamentada nos direitos humanos. A razão para essa ligação é profunda. A nossa condição humana só faz sentido e só ganha significado através das relações, dos vínculos e da convivência com o outro. E para que esse espaço de relação promova cura e crescimento, ele precisa ser eticamente validado e protegido contra qualquer tipo de silenciamento. O trabalho da psicologia gira em torno de criar exatamente esse espaço seguro. Seria impossível promover saúde mental de verdade em um lugar onde os direitos mais básicos de uma pessoa estão sendo sistematicamente anulados. Chegamos agora à nossa última parte, seção 4, o Código de Ética. Como essas ideias gigantescas chegam no nível do dia a dia? Elas desargam de forma incrivelmente prática no Código de Ética profissional do psicólogo. Carregar o peso desse título exige muito mais do que só conhecimento técnico. É um compromisso rigorosíssimo, um pacto para a vida toda feito com a sociedade, de colocar o respeito ao próximo no topo das prioridades. Significa operar diariamente, com a regra imutável de nunca, sob qualquer pressão, usar a psicologia para oprimir, julgar ou invalidar a vivência de outro ser humano. Isso ilustra de forma brilhante uma coisa muito legal. O Código de Ética não toma partido nas briguinhas teóricas. O foco central dele não é tentar validar uma abordagem em cima da outra, mas sim blindar a conduta do profissional. Isso mostra para todo mundo que temos uma ciência verdadeiramente comprometida com a preservação e a qualidade de vida acima de qualquer prestígio acadêmico. Ao focar puramente nas necessidades reais das pessoas, o código garante que a técnica seja sempre um instrumento de libertação. Mas apesar de toda essa estrutura incrível construída ao longo de décadas, existe uma realidade lá fora que demanda atenção o tempo todo. O papel profissional envolve, sem negociação, a identificação e a denúncia de violações. Hoje em dia, a gente vê algoritmos gerando vieses discriminatórios silenciosos, um acesso à saúde que é extremamente desigual e abusos sutis acontecendo diariamente. Os direitos humanos continuam sendo muito testados na prática. A ética profissional não é um manual de enfeite para ler no dia da formatura. Ela é um desafio vivo de observar o mundo e bater o pé na defesa de quem precisa, em meio a uma sociedade desigual. O que nos deixa com um pensamento fortemente provocativo. Afinal, o que a psicologia pode fazer ativamente como profissão para não só debater, mas garantir de fato esses direitos humanos num mundo complicado de hoje? É uma responsabilidade sistêmica gigantesca. Como utilizar todo esse conhecimento denso sobre o comportamento para desmontar preconceitos enraizados e promover uma equidade social real agora? Fica aqui essa reflexão. A gente espera que a análise aprofundada de hoje tenha iluminado o quão vital é o questionamento constante das nossas práticas. Vamos continuar avançando nessa compreensão e até a próxima análise.